Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para você que quer mais informação e criatividade no empreender em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, da revista BR, e hoje estou aqui com a Aline Sordilli, professora na ESPM e especialista em inteligência artificial. Juntos vamos desmistificar as transformações dessa ferramenta e explorar, por que não, novas possibilidades pessimistas e também otimistas, né, Aline? Eu sou mais otimista, sempre. Eu sou um pouco niilista. Eu costumo dizer que eu sou um pessimista por natureza e um otimista por teimosia, sabe? Olha, então a gente Acho poético falar isso. Isso é super poético, mas a gente é o oposto. Eu, se definisse o copo meio cheio sempre, essa sou eu. E por que eu falo que talvez eu seja pessimista? Já queria levantar a bola aqui para falarmos sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Estávamos conversando com você antes de ligarmos as câmeras e eu até brinquei. Falei, Aline, quando a inteligência artificial se transformou, entre aspas, no ChatGPT, que é como a maioria das pessoas conhecem formalmente a ferramenta, havia um alarde de que em 6 meses o mundo seria disruptado, todas as profissões iriam terminar. Se passou 2 anos, nós continuamos trabalhando, algumas profissões foram se transformando, né? Como que você enxerga o impacto da tecnologia, da inteligência artificial no empreender hoje? Tem uma frase que eu sempre uso nas minhas apresentações, treinamentos, que é: a inteligência artificial, ela não vai acabar com o que você faz, ela vai expandir as possibilidades dentro do que você faz. Porque ela é uma tecnologia que foi treinada para ser criativa. Ela é muito eficiente, ela é bastante, e pode ser bastante usada para produtividade, mas ela é bastante criativa. Ajuda a gente sair do dia a dia com um olhar diferente, buscar um novo viés para falar sobre alguma coisa, ter uma visão diferente das coisas. Eu acho isso bastante útil no dia a dia. E eu vejo também a inteligência artificial como era, e por isso que eu comecei a trabalhar com isso, como era a internet nos anos 90. E foi dali que eu migrei de carreira para ir para o digital. Por quê? Hoje você não fala mais, eu entrei na internet, Eu lembro né? que antes as pessoas falavam assim, Eu entrei no naveguei Google. na internet, eu surfei na internet. Eu me conectei à internet. Era um feito você se Sim, conectar à porque internet. você estava offline, vivia offline e se Né? conectava. E hoje nós estamos 24 horas, 7 Então dias por você semana veja online, isso, quase né? 30 anos depois, exatamente 30 anos depois que a internet comercial chegou no Brasil lá para 95, a gente não fala mais eu entrei na internet, eu entrei no Google. São coisas que a gente faz 20 vezes por dia, 30 mil vezes por dia. Quantas vezes você pega o celular, a gente tá falando de aplicativo de banco agora aqui antes de começar. Tudo isso você faz todo dia sem falar, sem anunciar que você fez É isso. mais fácil entrar do que não entrar, né? É mais fácil entrar do que não entrar. Isso vai acontecer a mesma coisa com a gente, com a inteligência artificial. A gente vai parar de falar, eu usei o ChatGPT, eu usei o Gemini ou Gemini, eu usei o Claude, eu usei o Grok do X. Não, por quê? Porque a inteligência artificial também é uma tecnologia transversal. Ela passa por todos os negócios, por todas as atividades, e isso vai ficar mais fluido e mais transparente para a gente como consumidor. E você caracteriza a IA como criativa porque talvez eu caracterize mais como rápida. Eu acho que tem uma questão muito mais de agilidade, que a partir daí pode te dar uma produtividade, mas queria depois falar sobre isso. Às vezes é dar um revólver para o macaco, mas te dá uma possibilidade de você sair do operacional, ir para o gerencial. Ainda precisa de uma inteligência híbrida ali para o ser humano ser uma espécie de curador dessa informação que está chegando justamente de maneira muito rápida. Como que você enxerga essa questão da criatividade, da agilidade? Essa é uma outra coisa que eu sempre falo, sempre, sempre, sempre nos meus treinamentos. Nunca use nada do que a IA te traz sem a sua própria curadoria. Afinal, o especialista é você. Você que tem que saber, né? Então, eu tenho alunos que falam assim, eu fiz, mas eu nem sei se o que ela me entregou tá certo. Falei, bom, então você não devia estar usando. Você só deve usar para coisas que você sabe avaliar se aquilo tá certo ou não. E aí ela entra nesse caminho que você fala da rapidez, da produtividade, da agilidade. Ou quando as pessoas falam assim,
o ChatGPT é burro. Bom, talvez então o problema não seja na inteligência E artificial, aí seja é na que tem qualidade do da comando, né, da pergunta, pergunta. exatamente. O que é uma inteligência artificial? Que é o que eu vou falar aqui na palestra. A inteligência artificial, ela é uma tecnologia muito rápida, né? E ela só é possível, ela existe lá desde os anos 50, mas ela só é possível hoje viver do jeito que a gente está consumindo ela, porque temos computadores que a tornam factíveis, né? Tornam essa tecnologia possível. Então, são muitos dados que, a partir de um comando, dentro de um contexto, trazem uma resposta de uma forma muito rápida. Então, ele cria aquilo. Não é que ele entendeu exatamente o que você falou e vai te dar uma resposta lógica. Ele é probabilístico, ele traz uma resposta em cima de um treinamento da máquina. Então, aquilo depende exatamente do que você falou, Danilo, de um contexto muito bom, de uma pergunta muito bem feita. E lembrando sempre que todas elas foram criadas e programadas em outras línguas, em inglês, em chinês, em francês, né, indiano. Então, ela traduz muito rápido e ela pega a resposta e devolve para a gente muito rápido na nossa língua. Então, se a gente não falar com um português claro e bem correto, ela vai traduzir errado. Tem um outro exemplo muito divertido de uma outra aluna que falou assim: estava fazendo as coisas de decoração da minha casa e eu pedi para ela fazer uma foto sobre a fachada da casa com um gramado. E aí ela pegou e entregou a fachada da casa e a foto da cidade de Gramado embaixo da casa. Porque ela não sabe o que é gramado, ela sabe o que é jardim, né? Então, essa questão das palavras, para a gente é muito importante a gente não usar nossos vícios de linguagem para conversar com a IA. Eu acredito muito que contexto é bagagem. É. E bagagem é uma história crítica, talvez. Então, o saber falar, saber se expressar, você não pode terceirizar a sua inteligência para uma máquina. Uhum. E eu vejo, às E nem vezes, deve. muitas pessoas falhando um pouco nessa missão, achando que a inteligência artificial vai pensar por si só e nós vamos aí saindo, fazendo arte, cuidando de outras coisas, enquanto as máquinas trabalham, né? Antes. Tudo ainda, a gente está numa, você falou, né, 2 anos se passaram, 2 anos e meio, estamos indo para o 3º ano, tudo ainda é muito novo, né? Ainda passa por muita supervisão e precisa passar por muita supervisão. Mesmo quando a gente fala de sistemas fechados, vamos supor que alguém aqui, dono de uma cadeia de bar e restaurante, né, uma cadeia grande de restaurantes, se esteja ouvindo a gente, tem muitos dados e quer aplicar uma inteligência artificial em cima daqueles muitos dados dele. Por enquanto, ainda precisa ser supervisionado, mesmo que seja fechado dentro só dos dados dele. Esse, por enquanto, ele serve a médio e longo prazo, daqui a 6 meses tudo pode mudar. Exatamente, daqui a ano. 6 meses tudo pode mudar. Eu nunca vi nada tão rápido. A inteligência artificial é uma tecnologia que ela teve a maior adoção em menor tempo até hoje, né? Coisa de 10 milhões de pessoas em 5 meses, coisa que o celular demorou talvez 5 anos, né? A TV, 20 e tantos anos. Então, a adoção é muito rápida porque a gente está todo mundo está celularizado, né? Tá todo mundo conectado. E as evoluções estão sendo bastante rápidas, porque também tem um movimento interessante para nós consumidores, são várias empresas disputando esse pódio. Então, uma lança, a outra vai lá e lança, e a outra vai lá e lança, e a outra vai lá e lança. Então, a gente, enquanto consumidor, ganha ao ficar testando tudo e escolhendo qual é a melhor para a gente, qual é a que se adequa melhor às nossas necessidades, pessoa física e pessoa jurídica. Enquanto isso, ela vai lá. As empresas estão lá se degladiando para ocupar o pódio do primeiro lugar, entendeu? Eu gosto muito de dar um exemplo didático sobre essa rapidez da transformação com a questão do GPS no Uber. Você lembra quando o Uber começou, as pessoas eram meio céticas, assim, falavam assim, não, eu não confio nesse caminho que o GPS do Uber está sugerindo. E hoje ninguém mais reclama disso, porque a tecnologia ela avançou de tal modo que as pessoas aceitaram que talvez seja uma inteligência específica para isso melhor do que o que a gente consegue raciocinar. Mas eu queria também falar sobre essa questão dos muitos players
Aline. Eu sinto que hoje todo mundo quer ter uma ferramenta de inteligência artificial para chamar de sua. As pessoas estão fetichizando um pouco essa questão. Eu vejo em alguns posts no Instagram um desenho. Se você quer construir texto, use o Claude. Se você quer fazer tal coisa, use o Grok. Se você quer, sei lá o que, o ChatGPT. E elas se esquecem justamente dessa questão de bagagem, né? Não é uma gaveta que você abre sem pensar por que você está abrindo, por que eu estou apertando esse parafuso e de que maneira o ChatGPT consegue me ajudar, ou qualquer outra ferramenta, a apertar de maneira um pouco mais rápida ou eficiente, né? Falta um pouco essa reflexão, né? Falta muito essa reflexão e falta uso, né? Eu não sei se isso é do brasileiro ou é do ser humano. O brasileiro quer uma solução mágica, né? Eu vejo isso em todos os meus cursos, em treinamentos, em empresas, mentoria individual. As pessoas querem uma solução mágica. Mas qual eu assino? Qual é melhor para mim? Qual é melhor para minha família? Olha, a gente mora lá em casa, nós somos em 4. Eu falei, não é Netflix, gente. Não é que você vai Exatamente. dividir assinatura, né? Dá para pagar em 2 cartões? Falei, gente, não é isso, né? Não é que se dá para dividir com o amiguinho. O que eu recomendo sempre, começar a usar qualquer uma. A- Infelizmente, ou menos ideal é até mesmo de graça, né? Comece a usar uma. Comece a testar e entender como ela funciona, né? E-mail do Google. Todo mundo tem um Gmail, né? Começa a usar do Google. É só o login do seu e-mail. Ela é grátis, confiável pelo padrão de privacidade do Google. Já tem um ponto positivo. Então, já olhando por esse lado, sobre os seus dados, do que você está colocando lá, sua privacidade. Então, o Gemini ou Gemini já é uma questão segura grátis para você começar a sua vida. Inevitavelmente, conforme você for usando, você vai aumentando a sua produtividade. E Você vai você vai entendendo mais as manhas do jogo. vai usando mais. E vai usando mais, e vai usando mais. Até que, eventualmente, aquela pode passar a não te servir mais. Ou que você vai ter que passar para um plano pago, de tanto que você está usando. Porque, inevitavelmente, vai melhorar a sua produtividade. Eu também, como você falou, eu não acredito numa solução mágica. Eu acho que isso é muito o perfil do brasileiro que gosta de se agarrar em coisas. Ah, é isso, é aquilo, é essa ou é aquela. Não é assim, né? A que se adequa melhor a você, às suas necessidades, à sua necessidade financeira, ao seu momento. Mas uma coisa é certa, quanto mais você usar, mais você vai continuar usando e ela vai, inevitavelmente, você vai ter que dar um upgrade no seu uso. Agora, sobre usar cada vez mais e já afunilando aqui o nosso bate-papo para as dores e as delícias do empreender em bares e restaurantes, muitas vezes nas entrevistas que nós da Bares e Restaurantes fazemos com empreendedores, a gente vê um mau uso qualitativo dessas ferramentas. E por que eu falo isso? Às vezes, as pessoas se esquecem que pessoas gostam de ser tratadas por pessoas. Então, um empresário de bares e restaurante, ele usa para substituir, por exemplo, o cardápio que poderia servir como o cartão de visitas deles. Eu fiz um artigo recentemente, vou até pedir para já um jabá colocar aqui o link na nossa tela, sobre alguns restaurantes no iFood que estavam usando fotos de inteligência artificial. E eu penso comigo mesmo, meu amigo, se você é incapaz de colocar uma foto do seu arroz e feijão, por que você quer que a pessoa compre esse arroz e feijão se você está ilustrando de maneira porca com uma coisa que é irreal? Então as pessoas elas estão usando ainda em bares e restaurantes de maneira fria, de maneira que afaste o seu consumidor final. Tá usando de uma maneira de um fetiche, porque eu acho legal de usar, mas sem raciocinar o contexto de tudo. Quando a gente falar, a gente estava falando antes de começar aqui, né? Vai acabar com os empregos, vai isso, vai aquilo. A inteligência artificial, principalmente para esse caso de imagem, ela é boa para quem sabe trabalhar com imagem. Para mim, talvez para você, eu não sei se você sabe trabalhar com imagem ou não, o ser humano normal vai sair muito ruim. Vai sair muito ruim. Para o cara que é um cara de imagem, para um designer, para um videomaker, para alguém que trabalha com after, esse cara vai tirar o melhor proveito da IA e vai pegar a sua imagem e elevar ela à enésima potência. Porque senão
o que vai acontecer é isso que você falou. Uma imagem sem personalidade, sem carisma, tosca, mal feita. Então, talvez a profissão do futuro seja um especialista em generalidades. Alguém Eu que acho. sabe ali um pouquinho de tudo e sabe como apertar Porque hoje os botões o certos. Brasil que tem essa coisa dessa carreira linear, sólida, estruturada e tal. Nos Estados Unidos, na Europa já não é assim, né? As pessoas fazem formações Um pouco mais mais híbridas, híbridas, né? né? Um tanto de administração, estima, um tanto das filosofias, das IAs e das psicologias e tal, já história, né? Já tem uma coisa mais misturada. Aqui no Brasil é isso. Se você não fizer engenharia de computação, você não pode ser um bom prompt engineering. Não, tem que ser uma pessoa que tenha contexto, né? Daquele negócio. Então, realmente ter esse repertório, convidar a IA para trabalhar junto com você é a primeira coisa. O que eu costumo dizer, e eu vou falar aqui Na na palestra, no palestra, congresso. o melhor prompt que você pode aprender é melhore o meu prompt. Faça um prompt e peça para a IA melhorar o seu prompt. É a primeira coisa. Ela vai melhorar, ela vai entender o que você está falando e vai te devolver um prompt com muito mais contexto. Aí você avalia, altera, corrige e manda de novo e dá ok. Então, essa é a primeira coisa. Por quê? Ela precisa de contexto. Porque ela vai navegar por uma base de dados muito grande e se você não der contexto, ela pode não ir aonde você precisa que ela vá, né? Então, isso também. E ela já responde o que você falou, rapidez. Já é tão rápido, já vai ter a resposta tão rápida. Para que a pressa, né? Pensa para perguntar. A gente não precisa viver nessa Mas é a questão que você falou da ansiedade. solução mágica, né? Às É, vezes as pessoas elas têm preguiça até de escrever o comando ali para que tenha uma resposta factível, né? ela É vai alguma continuar coisa que tendo sai do céu. resultado medíocre. Num treinamento também uma pessoa assim, mas ela só me entrega resultado medíocre. Falei, você continua usando a versão gratuita? Era na terceira aula já. Continuo. Falei, então você vai ter isso. Você não quer pagar? E você quer um bom resultado? Não, também é Mas difícil, é uma né? lógica 100% mercantilista nesse sentido Sim. assim? Que eu não esperava que a sua resposta fosse tão na lata. Sim, sim. As versões gratuitas, elas são mais pobrezinhas. Elas são menos sofisticadas, vamos dizer assim. Tanto em questões de segurança, de LGPD, quanto de treinamento de dados. Ela não é tão analítica, elas não são, né? Então, você tem as versões Pro, né? As versões Plus, as versões pagas, numeradas, tal, elas têm uma camada de programação mais sofisticada. Então a questão de sair da mediocridade é não apenas ter contexto, que é AKA você ler, você saber seu lugar no mundo, o que, que você está fazendo, o que está acontecendo, mas também usar isso como uma ferramenta de investimento Se é para o seu negócio, eu recomendo, porque você vai, inevitavelmente, em alguma hora expor o dado ali, né? nas suas pesquisas, nas suas aulas, nas suas palestras e mentorias. Você percebe um uso diferenciado da pessoa física para a pessoa jurídica ali? Alguns anseios diferentes das pessoas ou não? Sim, muito. Eu vejo muito a pessoa física usando para coisas do dia a dia. Um seguro, uma foto de jardim, uma maquete, um desenho, uma receita, né? Já vai naquelas coisas como se usava o Google. Ou como se usa ainda o Google, mas não à toa o Google não, mas as ferramentas generativas já dominam 30% das buscas das pessoas, Esse é um outro ponto que depois né? eu queria Então falar com nesse você. ponto, a pessoa física ela vai para o seu dia a dia, para o seu uso do dia a dia. O empresário ele busca muitas vezes a solução mágica de querer que a inteligência artificial faça tudo. E só quando aparece um problema, né? Ela quer fazer tudo, tudo ela não vai fazer. Tudo você vai ter que comprar um sistema que roda com inteligência artificial para resolver aquela sua dor, né? Você vai ter que fazer uma programação, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, eles não vai resolver a sua dor sozinho. Ele precisa de camadas de sofisticação de uma programação mesmo. Agora, ele enquanto empresário, ele consegue usar para desenvolver negócios, ideias, estratégias, coisas assim, né? Não,
Eu queria elegantemente te apertar um pouquinho mais aqui para falarmos sobre essa questão do desenvolvimento de negócios. Eu sou empresário, tenho um restaurante na esquina Y. O meu concorrente também tem um negócio na esquina X. Ele paga R$ 100 no Gemini, eu também pago, ele lê e eu também leio. Como que eu vou me diferenciar na concorrência se talvez as IAs elas democratizem esse acesso? De que forma que eu posso desenvolver de acordo com os meus desafios próprios, assim, criar um diferencial de Vem mercado? exatamente do que você falou, de contexto. Então, vamos lá. Primeiro contexto, o seu cliente é só seu, certo? Talvez seja do iFood, talvez Mas seja de assim, o seu algumas outras cliente, os dados do ferramentas. seu cliente você tem. Coloca as planilhas numa ferramenta, Claude, GPT, Gemini, coloca lá e pede para analisar e trazer os melhores insights daquela planilha por consumo, por perfil, por renda, por gasto, por dia de semana, por não sei o quê. Peça para analisar planilhas. Peça para analisar planilhas. A gente não sabe se o seu concorrente da esquina X está fazendo isso. Outro caso de uso. Quais são as tendências de gastronomia, de consumo de bebida, de consumo de comida no mundo? E ele vai rodar pesquisas profundas e vai trazer isso e vai te devolver. Como você vai usar isso para se diferenciar? Você também pode pedir ajuda para ele, né? Mas são coisas que você pode fazer e sabe usar de um jeito que talvez o seu concorrente não saiba. Ele pode estar usando para responder e-mail. O que eu mais ouço as pessoas falam assim: eu estou me ajudando ainda para responder uns e-mails. Acho isso meio Eu acho preguiçoso tão já. Em preguiçoso. 2025 já era para a Eu gente acho ter também. evoluído um pouco mais, deixar ali um pouco do operacional para você ganhar tempo nessas 24 horas do dia que os liberais adoram a dizer que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Talvez você ganhe um tempo ali deixando fazer o lado operacional Mas para você focar você na ganha questão mesmo. que gera um real valor para o seu negócio, né? Então, você separar o joio e o trigo ali, o gerencial e o operacional, seja uma ferramenta interessante, né? Mas você desenvolver plano de negócio, desenvolver novos negócios, pedir insights para fazer um upsell de produto, fazer promoções, calendário de data comemorativa que você pode trazer público Aí para a o seu gente a gente tá negócio, falando de gestão, de marketing, de experiência, né? Várias verticais que existem que não em necessariamente o bares e seu vizinho restaurantes, né? da esquina X vai saber, né? Ele pode estar o cara que está parado no responder o e-mail, né? Mas assim, as ferramentas, elas dão uma gama de possibilidades infinita, né? Impressionante. E assim, é só saber usar, saber perguntar. É o que você falou desde o começo. Saber perguntar, perguntar direito, com contexto, trazer informação. Aline, para a gente já ir terminando, eu queria compartilhar com você uma reflexão que eu tenho, e voltando já ao começo, um tanto quanto pessimista do meu lado. Você me disse hoje que 30% das buscas já são resultados de conteúdos produzidos por inteligência artificial, As correto? pessoas já usam as inteligências artificiais para fazer busca, muito mais do que Google, Bing. E hoje, o que a inteligência artificial traz como resultado, quando você citou, por exemplo, as principais tendências gastronômicas, são conteúdos a priori criados por seres humanos. Sim. Mas se eu estou produzindo um conteúdo com inteligência artificial e estou jogando na internet, daqui a 6 meses, 1 ano, 2, 3 anos, a possibilidade de o que voltar para mim, de acordo com a vara que eu jogo no rio, é também algo produzido por inteligência artificial, né? Sim. Em algum ponto isso pode se tornar um problema, essa retroalimentação do digital pelo digital? Pode. Em alguns casos pode ser um problema sim. Se os dados que estiverem sendo colocados lá, a gente chama isso de dados sintéticos. Se os dados sintéticos que estiverem sendo colocados nesse grande repositório da humanidade forem ruins, forem errados, forem sujos, forem não polidos, não perfeitos, não corretos, não adequados, não rotulados. Sim. Se colocar dado ruim, volta dado ruim. Isso é inevitável, não tem jeito. O meu medo é Inevitável. criarmos uma imensa biblioteca de Alexandria com uma única seção de autoajuda. Por exemplo, se você fez um artigo para a revista e alguém copiou esse seu artigo
e isso foi parar em alguma ferramenta de inteligência artificial, por alguma forma, e essa pessoa colocou um dado inverídico para incrementar ou diferenciar do seu e tal. Quem for gerar conteúdo a partir dali, está gerando conteúdo com dado inverídico ou alucinação, na pior das hipóteses. Ou se ela pegar conteúdos aleatórios, alucinados e produzir, ela vai continuar gerando conteúdo com alucinação. E talvez ali a autenticidade se perca no meio do caminho, né? Um dos meus receios é a internet, os conteúdos digitais, eles se tornarem um imenso funil de vendas. Os Eu algoritmos acho, Danilo, dominarem que tanto que a gente eu acho que a gente perde essa vai piorar um autenticidade. pouco. Eu acho que a gente ainda vai piorar um pouco daqui 6 meses, 1 ano, em qualidade, para voltar a melhorar. Porque ainda está todo mundo vivendo o que eu chamo de efeito uau. Então, o efeito uau, meu Fator uau, Deus, né? fator uau, que rápido, que lindo, olha que faz o cachorro amarelo, o cachorro caramelo, o bebê que fala, o repórter da televisão que erra, geração de imagem. Então, vai ter um monte ainda de coisas ruins, feias, sem graça Até e porque esse poluindo. fator uau é como se fosse o morango do amor, né? Ele dura 2 Dura 2 semanas e semanas. depois a Então, gente assim, enjoa. o cachorro caramelo foi semana passada. Hoje é o bebezinho que fala. É o repórter que Amanhã é o entrevista repórter que de entrevista IA. errado. Então, essas coisas, a gente ainda vai passar por esse Essa momento de água fator. rasa, essa coisa Esse momento brega, de né? fator uau, brega, chato, de deslumbramento. Ele é brega porque ele tem um deslumbramento. Então, a gente vai passar por esse período de deslumbramento para ele poder, para todo mundo começar a falar, putz, isso aqui não tá colando mais, eu vou ter que escalar meu conteúdo. Aí a gente vai aumentando o Aí a gente sarrafo vai em aumentando o todos os sarrafo. níveis, né? Por enquanto, tá todo mundo se deslumbrando com isso. Ninguém tá com preocupação ESG, de quantos copos d'água são consumidos para gerar uma animação. Tá todo mundo só fazendo. Mas ao mesmo tempo, eu hoje acho que quem não tá fazendo já tá pra trás. Sim, Já então, tá ficando você pra entende trás. o dilema do Tostines, Uhum, né? O que você sim, faz, sim. né? Então tem essa Tem que questão. explicar o dilema de Tostines, porque a nossa audiência talvez não tenha pego essa propaganda. Tostines é fresquinho porque vende mais porque é fresquinho. Então as pessoas, se não usarem EA, ficam para trás, se usarem errado, estão fazendo uma coisa ruim. E aí, qual é o dilema, né? Então, mas eu realmente, assim, no meu ponto de vista, a gente ainda vai dar uma pioradinha nessa A coisa. noite é mais escura antes de amanhecer, Antes né? de amanhecer, vai demorar um pouquinho. Tomara. Mas eu acho que é inevitável, porque é chato, né? O mundo pasteurizado é chato. A IA, ela chega sem pedir licença, né? Sem ela perguntar o que você acha dela. E você que lide com isso da maneira que você achar melhor, né? Mas daqui a, sei lá, 5 anos a gente vai se falar de novo e você vai falar assim pra mim, nossa, Aline, você falou é verdade, né? A gente nunca mais falou que ia entrar em tal lugar, né? Entrar no GPT, entrar no Gemini, porque vai ser fluido. Tudo vai acontecer sem a gente perceber. E aí, quem sabe até lá elas vão estar mais inteligentes do que elas são hoje e a gente consiga ter essa segurança de usar de olho fechado. Se nós estivermos aqui, eu vou achar um bom sinal. Aline, obrigado, viu? Obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter aqui rolado esse bate-papo com a gente. Foi um prazer. Obrigada. Bom, pessoal, é isso. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do O Café e a Conta, o podcast que transforma informação em produtividade. Esse episódio foi apresentado por mim, Danilo Viegas. No estúdio, comigo está Lucas Bruzzi, na equipe de audiovisual da BR, Paulo P. Silva e João Manuel, e na redação da BR estão Yasmin Paulino e Brenner Mouroli. Um abraço e até a próxima.